nessa aula que o negócio começa a pegar. Agora a gente vai falar sobre dois módulos, o módulo áudio e o módulo oscilador. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre os Core Modules, mais especificamente sobre o módulo áudio e o módulo oscilador. A gente vai falar sobre uma introdução a esses módulos, uma breve introdução para eles. Para que serve o módulo áudio, a conexão da interface, inputs e outputs. A gente vai entender como funcionam os inputs e outputs dentro do VCV por completo. Depois a gente vai falar sobre osciladores, para que eles servem, os parâmetros e a conexão. Além disso, a gente vai ter um bônus também de... Vou mostrar para vocês como faz um Synth FM aí, rapidinho, bem simples, para vocês poderem já começar a entender o universo da síntese modular e a complexidade dessa parada. Então vamos lá. Quem são os Core Modules? No VCV, tem alguns módulos que já vêm com ele, como vocês podem perceber, esses aqui são aqueles que a gente tinha colocado, os novos, né, da biblioteca, mas se eu selecionar aqui a marca VCV, eu vejo todos os módulos que já vêm com ele. Na versão 1.6 e as anteriores, tinham menos módulos, né, eles vão adicionando cada vez mais módulos nativos mesmo, e esses módulos nativos eles já fazem muita coisa. Só com eles vocês já conseguem fazer diversos patches. Patch, para quem não sabe, é o conjunto, né? Quando você junta vários módulos e conecta eles, a gente costuma chamar de patch. Os cabinhos que conectam os patches, como a gente vai ver, eles são os patch cords. No mundo do Eurohack, a gente costuma chamar de patch cord. E são cabos P2 mesmo que você conecta de módulo em módulo. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada um, né? Então, a gente tem osciladores, a gente vai falar hoje na aula, a gente tem filtros, amplificadores, osciladores de baixa frequência, os LFOs, delays, envelopes, mixers, mais amplificadores misturado com mixer, atenuverters. Isso aqui é uma ferramenta muito legal à medida que você for desenvolvendo dentro do VCV, é muito legal usar isso aqui, dá uma maleabilidade melhor para os seus módulos, como usar eles. Módulos de multi, pulsos, gera triggers e gates, a gente vai ver mais para frente o que é isso. Scope, para quem conhece o osciloscópio. Isso aqui é um osciloscópio bem simples, mas é um osciloscópio muito funcional também, a gente vai usar mais para frente. Sequenciadores, também vamos falar sobre eles. Switches, a gente tem dois tipos de switch aqui. O switch também é uma ferramenta muito legal, a gente não vai falar no curso, porque é algo um pouquinho mais avançado, mas se você começar a brincar com switches, eles são simples também, dá para entender facinho. Mas se você começar a brincar com switches ali para conexão de triggers, até conexão de áudio mesmo, isso aqui vai ser muito legal. Módulos de visualização de oitavadores, na verdade, né? Quantizers, para você colocar as frequências nas notas. A gente vai perceber também que as frequências que a gente usa, elas não costumam estar em notas específicas na escala cromática do piano. Esse cara ele faz isso pra gente. Splits e merges de polifonia. No mundo do Eurohack, os módulos, eles normalmente não são polifônicos. A polifonia é uma ferramenta bem complicada de se trabalhar no mundo real do Eurohack. Aqui dentro do VCV é muito mais fácil. A gente também não vai abordar isso nesse primeiro curso aqui. Talvez mais pra frente a gente possa trazer, se vocês quiserem. Se vocês pedirem aí, a gente pode ver de fazer. Módulos de soma de polifonia, mid-side, módulo de noise, random, mixer de control voltage, fades, os nossos módulos de áudio, que é o que a gente vai falar hoje também. Módulos de MIDI para CV, MIDI CC para CV, MIDI para gate, MIDI map, CV para MIDI, que é o contrário, né? CV para MIDI CC e gate para MIDI. A gente tem também os blanks, que isso aqui é a coisa mais legal que tem no VCV, é isso aqui. Isso aqui é legal porque cada marca tem os seus modelos de blank, então eles fazem com o logo da marca, é bem bonitinho. E o módulo de notas, que é pra... É lógico, você vai fazer um patch, às vezes você salva o seu patch, você guarda ele, e depois de muitos anos você vai querer... Muitos anos, né? Um tempo depois você vai querer ver o que aquele patch fazia de novo, e daí vai ter um monte de cabo conectado, você não vai entender nada. E daí esse módulo aqui, ele ajuda a você relembrar, né? Fazer anotações, né? Pronto, já fiz minha anotação aqui. Para deletar módulos aqui, já vou falar que se você tiver com o mouse em cima do módulo e apertar a tecla delete, ele deleta o módulo. E é isso. Então vamos lá. Vamos falar sobre o módulo áudio. Então eu vou pegar aqui o módulo áudio, vou pesquisar aqui, escrever áudio. E nós temos esses três modelos de áudio.
Existem outras marcas, outras brands, né, outros fabricantes que fazem os módulos de áudio também, mas o do VCV mesmo é muito bom. Ele já funciona, tipo assim, para 90% dos casos, e esses outros módulos, eles exercem funções assim mais detalhadas. Às vezes eles fazem a mesma coisa, tem muitos módulos que fazem as mesmas coisas, como vocês vão ver ao longo do tempo aí, só que são de marcas diferentes. Eu vou colocar os 3 aqui que a gente tem. Eles são muito parecidos, tá? Eu só tô colocando para mostrar mesmo melhor aqui para vocês. Então, vamos lá. Para que serve o módulo de áudio? O módulo de áudio é talvez a ferramenta mais importante dentro do VCV, porque ele faz a conexão entre o seu VCV e a sua caixa de som, ou a sua DAW, para quem estiver usando o VCV Hack, a versão paga, 2.0 paga, você consegue usar o VCV como um VST, ou seja, um instrumento virtual. Então você consegue colocar num canal de áudio lá da sua DAW e fazer o som sair dentro da DAW, ou usar ele como módulo de efeito também, e você consegue enviar sinal da sua DAW para o VCV e do VCV para a DAW de novo. Isso aqui na versão 2.0 só está disponível realmente na versão paga, mas as versões anteriores do VCV, versão 1.2 se eu não me engano, até a 1.2 eles traziam o VST gratuito para você usar dentro da DAW. Depois, na 1.6, eles retiraram esse recurso, mas ainda dava para usar, se você tivesse ainda o arquivinho do VST, ainda dava para usar. Aqui na versão 2 eu ainda não fiz o teste, depois eu posso trazer para vocês se funciona ou não ainda aquele mesmo arquivinho. Eu acredito que não, né? Porque isso está disponível só na versão paga, então eu acredito que eles devem ter tirado. Mas é isso, o módulo de áudio ele serve para fazer essa conexão entre ou a sua interface de áudio, ou a placa mesmo de som do seu computador e o VCV, ou a DAW mesmo e o VCV. Vou começar falando aqui desses dois aqui, porque a gente não vai usar eles aqui no nosso curso, mas eu vou explicar eles são todos iguais. A única diferença é o número de portas. Nesse caso aqui ele tem 8, nesse caso ele tem 16. Então, portas de input, ou seja, ele vai enviar para algum lugar, e portas de output, ele vai receber de algum lugar, no caso a sua placa de áudio. Aqui é interessante notar também, eu já vou falar isso agora, que dentro do VCV existe um padrão de conexões, então você nunca vai conseguir conectar um input dentro de um input. Você vê que ele já deixou tudo pretinho aqui, porque não é permitido conectar, você não consegue fazer essa conexão. Nem vice-versa, né, do output, você também não consegue conectar outputs em outputs, só inputs em outputs. E isso aqui é muito legal, porque no mundo real, no Eurohack, você não tem essa noção clara, e às vezes você tem que tomar cuidado, tem que ler o manual sempre dos módulos. Aqui também é muito legal que você leia os manuais, mas no caso do mundo real você pode até queimar o módulo se você conectar ele errado. Aqui não, aqui ele já permite você conectar só com o que você pode conectar, você também não vai queimar nada, você também não queimaria nada se conectasse ao contrário, mas ele já dá essa funcionalidade pra gente que é muito legal. Bom, nesses dois módulos aqui, eles são iguais, tá? Mas a única questão é que ele tá colocado aqui de uma forma mais visual pra gente. Esses mesmos parâmetros eles são acessíveis aqui no módulo simples. Então, aqui em cima a gente tem o driver de áudio. No caso, a gente está usando o ASAP, que é o driver padrão aqui do Windows. Estou usando o Windows nessa máquina. A gente pode usar o driver do ASIO também, para quem não tem ASIO. O ASIO é um driver muito funcional também. Às vezes você tem problemas de latência com o seu computador e tudo mais, e o ASIO ele ajuda muito a resolver isso. Se você não tiver o ASIO instalado e quiser instalar, é bem fácil de instalar, tá? Você pode encontrar também aí no YouTube, mas se vocês quiserem que eu explique para vocês como que funciona, como instalar o ASIO aqui na sua máquina, peçam aí no chat do YouTube. Se tiver bastante pedido, a gente pode fazer um vídeo falando sobre isso também. E o Direct Sound é um outro driver que está presente aqui pra gente. Então a gente vai selecionar o driver direto mesmo da nossa placa. Vamos selecionar um device agora, uma interface. Então, aqui a gente tem várias opções. Provavelmente no seu computador, se você não estiver usando uma placa de áudio, vai aparecer esse Realtek Audio para você. Essa aqui é a interface interna do seu computador, a placa de áudio do computador. Então, tanto a saída de áudio vai sair no seu fone de ouvido ou no alto-falante, e a entrada de áudio que esse cara vai comportar vai ser o seu microfone do computador mesmo. Então, é uma coisa funcional aí que você pode usar. No caso, a gente vai usar a Focusrite, a gente está usando uma interface de áudio. Vou conectar ela aqui. Aqui a gente tem o Sample Rate. O Sample Rate, esse Sample Rate aqui, ele é, como eu tinha dito na outra aula, né? Existe o Sample Rate aqui do Engine. Mas eles são diferentes, tá? Esse sample rate, ele é o sample rate do VCV Hack completo. É do VCV, o sample rate é a velocidade em que o VCV Hack está trabalhando. Esse cara aqui é o sample rate da sua interface de áudio. O ideal é que você mantenha sempre os dois com o mesmo número ou com múltiplos idênticos. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui em 48, esse 44 aqui ia começar a dar pau. Ele ia
dar um ruído, ia dar clique no seu som, você ia ficar ouvindo uns cliquezinhos. Se você estiver ouvindo esse cliquezinho, por exemplo, a solução tá aqui, é você colocar 44 e 44 juntos. Mas você poderia usar o 88.2 também, e não teria problema. Ele só precisa ser múltiplo. Se ele não for múltiplo, você vai ter um problema de sincronização do seu sample rate. Esse cara aqui do lado é o nosso block size, é o tamanho dos blocos, é o tamanho do buffer de áudio que ele vai carregar dentro do sistema, dentro da memória, antes de converter esse sinal para áudio, para você ouvir. Aqui o ideal é a gente costuma deixar sempre em 256, 512, 128, mas a informação importante aqui é que quanto maior for esse número, maior é a latência do seu computador, maior a latência do som que você está ouvindo, e o que é a latência é o delay. Então quanto maior for esse som, maior é o tempo que o computador demora para processar o sinal de áudio e trazer para as caixas de som para você. Então, se você estiver usando algum instrumento externo, por exemplo, um teclado, alguma coisa assim, e estiver controlando o seu VCV, se você tiver com uma latência muito alta, você vai perceber claramente que quando você aperta a nota, ele demora um tempo para tocar a nota. Isso é um problema muito grande quando a gente vai gravar alguma coisa, tocar alguma coisa. Então a gente sempre busca deixar a menor latência possível. Porém, quanto menor a latência, maior é o processamento do seu computador. Então assim, apesar daqui ser muito rápido, 0,7 milissegundos é pouquíssimo tempo. É ótimo, perfeito, maravilhoso. Porém, o seu computador ele pode ter um excesso de processamento e ele vai começar a travar. Esse travamento é péssimo, né? A gente não quer que ele trave, então a gente tenta manter numa quantidade ok que nosso computador funciona bem. Às vezes a gente está usando muitos módulos e a gente não está usando nada externo, então a latência não é um problema. Então você pode aumentar a latência aqui sem problema, não vai ter problema, porque você não está gravando nada em tempo real ou algo do tipo assim. Então, às vezes, a latência maior pode ser uma ferramenta muito boa para você otimizar o seu sistema se você estiver usando um rack muito complexo. Aqui em cima também é uma informação importante para falar sobre latência, é que essas porcentagens assim, aqui em cima, esse máximo aqui, 1,7 que está acontecendo aqui, ele é o total de porcentagem de processamento do VCV rack por completo. Isso aqui é a média de processamento, então aqui ó, é o máximo que está acontecendo, a média e frames por segundo. Quem joga videogame aí sabe que quanto maiores os frames por segundo, melhor a definição da imagem. No nosso caso, isso não é um problema muito grande. Acontece que se você estiver vendo um frame muito baixo aqui, ou esses números estiverem muito altos, você precisa repensar no seu patch. Isso aí a gente pode ver mais para frente também, para otimizar o seu patch e usar menos módulos para fazer a mesma coisa. Às vezes a gente está usando vários módulos para fazer uma coisa, e você pode perceber que, poxa, se eu tenho alguns módulos que eu estou usando 2 vezes o módulo, eu não estou usando ele por completo, e ele só está gastando processamento. Então você pode otimizar o seu patch. Isso é algo mais complexo, envolve mais um pensamento mais técnico a respeito do VCV, e é algo que eu trago dentro do meu curso também. Se você tiver interesse, você pode entrar em contato e fazer o meu curso. Bom, eu vou remover esses 2 caras aqui, porque a gente não vai usar eles, a gente vai usar só o áudio simples. Beleza, então, como conectar a interface aqui? A gente vai clicar aqui, vai selecionar o WhatsApp normal, como eu já tinha feito ali no outro, vou selecionar a minha interface de áudio que eu estou usando, e aqui ele já está conectado, eu já estou com a interface ligada. Não vai sair som porque, é lógico, não tenho nada conectado aqui para sair som. Outra coisa importante aqui é isso aqui. Esses caras em branco, como eu já disse, eles são entradas. Então, eu estou enviando, ó, ele está escrito to device output 1. Então, eu estou enviando um sinal, eu tenho um sinal que está vindo de fora e vai entrar aqui no meu left, né, da minha interface de áudio. E é aqui que é por aqui que é o meu acesso direto às caixas de som. Então, todos os meus patches que eu tiver, eu vou ter que ter um módulo de áudio para poder ouvir o que está acontecendo, e eu vou conectar através dessas portas. Essas portas aqui, elas são from device input, ou seja, ela está recebendo uma informação do meu device, da minha interface de áudio. Então, se eu, por exemplo, estiver usando a placa do computador, o meu microfone vai estar saindo por aqui. Se por acaso eu ligar a saída da entrada direto e tiver com o microfone ligado, você provavelmente vai ter aquele sinal de microfonia que não é nada legal e que a gente não gosta. Esse aqui é o nosso módulo de áudio. Agora vamos falar sobre o nosso módulo de oscilador. Vamos colocar aqui, vamos pegar o oscilador. Lembrando que para entrar nessa tela, botão direito do mouse. Vamos escrever aqui os, já vai aparecer aqui pra gente. Aqui a gente tem 4 tipos de osciladores. No caso a gente tem 2 osciladores comuns e 2 LFOs, que eu vou explicar mais pra frente, mas resumidamente é a mesma coisa, só que numa frequência, numa velocidade mais baixa de atuação. Vocês vão entender melhor agora quando eu explicar o que é um oscilador.
Então vamos lá. O oscilador, para que ele serve? O que ele é? Ele é o cara que cria o sinal de áudio. Existem várias formas de você criar sinal de áudio dentro da síntese modular. O oscilador eu acho que talvez seja a mais comum de todas. E o oscilador está presente em todos os sintetizadores que a gente conhece. Eu não vou dizer todos, né? Porque sempre tem um maluco aí que faz um sintetizador diferente, com uma tecnologia um pouco lateral aí, digamos. Mas, por via de regra, o oscilador é o cara que gera o som. Nesse meio aqui a gente tem a frequência, ou seja, é a nota que esse oscilador está tocando. Vocês podem ver que ele, aqui no cantinho, ele está mostrando pra gente a frequência, né? Tá em 503 Hz. Essa frequência, ela não são as notas do piano, elas são todas as frequências que existem. As notas do piano estão dentro desse conjunto de frequências, mas se eu mexer aqui, eu não vou ouvir tu, 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 eu vou ouvir tu. Eu vou ouvir uma frequência fazendo um movimento ininterrupto ali, um caminho ininterrupto, um caminho não quantizado. Existe aquele módulozinho que eu comentei para vocês no começo da aula, que ele pega essas frequências que estão num caminho não quantizado e quantiza elas, coloca elas dentro do intervalo da escala cromática, que é a escala que a gente usa no piano. Aqui no caso eu não vou usar ele agora, vamos usar só esse cara de frequência para testar e ver como ele funciona. Bom, esse é o botão de frequência, então a gente mexe na velocidade que essa onda está oscilando. O oscilador ele cria uma onda, ele cria som. Quanto mais baixa a frequência, mais grave é o som. Aqui nós temos um parâmetro que chama largura de pulso, pulse width. Esse cara aqui, ele só vai funcionar em um dos tipos de onda que esse oscilador gera. Esse oscilador, ele gera 4 tipos de onda. Ele tem a onda senoide, a onda triangular, a onda dente de serra e a onda quadrada. Eu não vou explicar profundamente o que faz cada onda dessa, como que ela se comporta, porque isso é algo mais complexo e também está dentro do meu curso. Se você quiser ter mais conhecimento mais a fundo, entre em contato comigo aí e a gente ajeita o curso. Mas basicamente o que você tem que entender é o seguinte: a onda senoide ela tem o menor número de harmônicos, ela tem um harmônico só. A onda triangular ela tem um pouco mais de harmônicos. A onda quadrada ela tem um pouco mais de harmônicos. Mais especificamente, ela tem só harmônicos ímpares. E eles estão colocados inversamente. O primeiro harmônico, daí o segundo harmônico é com a fase invertida, enfim. É o que eu disse, isso aqui é mais complexo. A onda triangular também tem só harmônicos ímpares. E a onda dente de serra é a onda com todos os harmônicos da escala harmônica. Se você não sabe o que é escala harmônica também, tem no meu curso, mas se você pesquisar na internet você encontra o que é a famosa escala harmônica. Então, esses caras aqui são os nossos outputs de onda, de formato de onda. Se eu pegar um output desse aqui e ligar direto na minha conexão de áudio aqui para a caixa de som, vou ter um sinal de áudio. Então aqui... eu tenho uma onda saindo do meu oscilador e indo direto... Baixei o volume ali. Então aqui eu tenho uma onda saindo do meu oscilador e indo direto para minha entrada de áudio aqui. Se eu mudar os formatos... Cada tipo de onda dessa tem um flavor, a gente chama de... É uma característica mesmo dela, o timbre delas são diferentes. E basicamente é com essas ondas que a gente vai construir todo e qualquer som dentro da síntese. Não só da síntese modular, mas da síntese sonora no geral. Existem muitos outros formatos de onda, mas você consegue criar formatos a partir desses daqui. Você consegue somar, subtrair, multiplicar, tem várias operações que você consegue executar dentro dos formatos de onda para você transformar elas e criar timbres diferentes. No final da aula vocês vão ver uma das operações aqui, eu vou mostrar para vocês, que é aquela famosa síntese FM. Aqui nós temos um input para você fazer modulação FM. Aqui nós temos um input de volt por oitava, isso aqui é um padrão do Eurohack, tá? Esse padrão ele foi estipulado pelo Bob Moog, o cara que criou o sintetizador Moog, e esse padrão de volt por oitava ele é basicamente utilizado em todos os módulos que você encontrar. Então se você encontrar esse volt por oitava aqui, saiba que o seu controle para girar esse knob aqui, ó, provavelmente vai vir daqui. Você vai ter que conectar algo aqui para fazer essa frequência se mexer dinamicamente e não ter que ficar girando esse knob. Eu vou ligar de novo aqui para vocês verem, ó. Aqui eu tenho o controle da frequência, mas quando a gente monta um patch, a gente não quer ficar girando isso na mão, né? Então a gente vai conectar alguma coisa aqui e esse cara vai fazer esse knob girar de acordo com o sinal que vai estar entrando aqui. A gente vai entender isso melhor mais pra frente. Aqui a gente tem o botão de sync. O sync ele reseta o oscilador, ele vai
ele vai iniciar a onda novamente. Então, eu vou pegar no Paint aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem uma onda. Deixa eu aumentar o tamanho desse lápis. A gente tem uma onda aqui. Essa aqui é uma senoide. Para quem não conhece, é a senoide. O início da senoide é nesse ponto aqui. Então aqui a gente tem o início de uma senoide. Ela começa aqui e termina aqui. Esse oscilador está repetindo esse movimento ininterruptamente. Quando eu aumento a frequência, essa senoide fica mais curta. E quando eu abaixo a frequência, essa senoide fica mais larga. Quando eu entro com o input aqui nesse sync, o que ele faz? Ele pode estar no lugar onde ele estiver. Ele está caminhando aqui nesse desenho. Ele está criando essa onda. Imagina que ele está aqui nesse ponto. Na hora que eu entro com um input na sincronização, ele volta a senoide para o começo, e daí ele começa de novo. Então eu posso ter um parâmetro que fica repetindo só esse começo aqui. E fazer isso muda o timbre do som, ele vai ter uma característica diferente, ele vai mudar. Mais para frente vai ficar bem claro isso com o uso do Scope, uma ferramenta aí de osciloscópio para a gente poder observar. O PWM, ele muda a largura de pulso da onda. O que é a largura de pulso da onda? Eu vou desenhar uma onda quadrada aqui pra gente agora. Aqui, vou desenhar mais ou menos, tá, gente? Não liguem meu desenho que é dramático. Isso aqui é uma onda quadrada. Ela é quadrada, como vocês podem ver. A largura de pulso, ela faz o quê? Ela pega essa linha do meio aqui e arrasta para trás ou para frente. Então, essa onda quadrada, ela vai ficar menor se eu girar esse cara para trás. E ela vai ficar maior se eu girar esse cara aqui para frente. É aquela coisa, a largura de pulso também pode ser controlada por voltagem. Essa é a grande sacada do Eurorack, do VCV no caso, dos módulos de Eurorack, né, de síntese modular. Todos os parâmetros que você tem um botão, normalmente você tem uma input ou entrada que você consegue modular esse padrão aqui. Para quem já usa softwares de produção musical, como o Ableton, o Logic, o Pro Tools, existe aquela ferramenta que chama automação. Isso aqui funciona quase como uma automação, só que é uma automação on esteroides, é uma automação mais potente, porque você consegue ligar qualquer coisa em qualquer coisa. E em vez de você ficar desenhando no gráfico o desenho que você quer que o Knob faça, você pode conectar qualquer coisa aqui e ele vai fazer aquele desenho de acordo com o sinal que está entrando aqui. Bom, beleza, e assim nós concluímos essa primeira etapa aqui e agora eu vou para o bônus. Vou explicar para vocês como fazer um sintetizador FM bem simples, na verdade é o sintetizador FM mais simples que você pode fazer, que seria com 2 osciladores. O que a gente vai fazer aqui? A síntese FM ela é uma modulação de frequência. Então é como se você fizesse uma automação na frequência de um dos osciladores. Então a gente costuma falar que esses caras aqui eles não são mais osciladores, eles estão atuando como operadores. Tanto que no Ableton Live, por exemplo, tem aquele sintetizador que chama Operator. O Operator ele trabalha com síntese FM também. E ele tem 4 operadores, um em cima do outro, e você pode mudar os algoritmos de como eles funcionam. O que é o algoritmo? O algoritmo é como você conecta a saída desse cara na entrada desse cara. Ou às vezes indo direto para o áudio, são algoritmos diferentes. Isso aqui também não cabe nesse curso. Mas para vocês terem um gostinho do que é a síntese FM, eu vou fazer esse cara aqui, ó. Aqui a gente pegou a saída do oscilador de cima. Esse cara está atuando como um modulador. Ele é um operador, mas também uma outra nomenclatura que a gente pode usar é operador e portador. Então a gente tem um operador, um modulador modulando o nosso portador. Ele porta o sinal, ele está recebendo o sinal. Então assim, vamos ligar a nossa saída aqui. Ok. Estamos recebendo agora o nosso oscilador, mas perceba, não mudou nada, né? O som não mudou. Por que o som não mudou? Porque aqui nesse cara, nós temos esse knob aqui. Esse knob aqui, ele é como se fosse uma torneirinha desse sinal que está entrando. Ele é o volume desse sinal. Se a gente gira ele para frente, ele aumenta o volume. Se a gente gira ele para trás, ele aumenta o volume também, mas ele inverte a fase do sinal. A fase
É isso aqui, ó. Esse cara aqui tá com uma fase. Se eu invertesse a fase dele... Deixa eu deletar aqui. Tá com uma fase. Se eu invertesse a fase dele, ele ficaria invertido, assim, ó. Certo? Então aqui, quando eu giro para trás, eu tô invertendo a fase do sinal que está entrando no meu oscilador. Como ele tá em 0, não tá acontecendo nenhuma mudança. Mas notem agora que eu vou aumentar esse knob aqui, vou aumentar o volume. E temos um sintetizador FM. Se eu mexer na frequência aqui... Um jeito bem fácil de você entender o que é uma modulação é você abaixar essa frequência aqui o mais baixo que der. O ideal seria a gente usar um LFO, mas eu vou apresentar o LFO mais pra frente, então segura as pontas aí. Com essa frequência muito baixa, a nossa onda ela tá fazendo um movimento bem lento. Apesar de ser bem lento, isso aqui é um oscilador para frequências audíveis. Então aqui ó, a gente tem 11 Hz. 11 Hz já não é mais audível, isso aqui já é uma frequência que a gente sente no corpo, a gente não ouve mais. A gente ouve de 20 a 20 mil Hz. Se você notar que ele vai de 11 até 5.900 Hz, ele não chega aí até 20 mil. Tem outros osciladores de outras marcas que chegam até 20 mil. No caso desse aqui ele não chega e nem é necessário, porque na maioria dos usos a gente não costuma usar tão alta, frequências tão altas. Mas se a gente deixar esse cara aqui, a gente vê que essa luzinha aqui, ó, ela já tá piscando, tá vendo? Ela tá piscando. Ela está piscando sempre. Só que aqui é tão rápido que você não consegue ver. Ela fica verde e vermelha. Aqui, ó, a gente consegue ver mais ou menos que ela fica verde, amarela, vermelha, verde, amarela, vermelha. Ou seja, ela tá na fase negativa e na fase positiva. Ela fica alternando entre essas duas fases. E ela tá tendo exatamente essa velocidade aqui. Então agora, se eu conectar novamente esse cara aqui e pegar minha saída de áudio, eu tô escutando um... O que ele tá fazendo? Ele tá pegando esse cara e fazendo isso aqui, ó. Pra frente e pra trás. Porque é essa onda aqui. A gente tá pegando essa onda, que é uma senoide, e ele tá oscilando pra frente e pra trás, numa velocidade muito rápida. Isso é síntese FM, gente. Eu tô controlando esse knob com outro oscilador de frequências audíveis. Você pode me perguntar, e se a frequência não for audível, se for uma frequência mais baixa do que 20 Hz? No caso aqui ele tá com 11, né? Já é mais baixo, mas a gente ainda considera que tá sendo mais ou menos um FM ali. O FM, a definição é que são frequências audíveis, né? Mas se eu colocasse um oscilador com frequências mais baixas, ele não seria um sintetizador FM. Eu estaria fazendo uma modulação, apesar de estar entrando aqui pelo FM, mas é só uma modulação, ele não está fazendo síntese FM em si. Porque a síntese FM ela tem essa característica, ó. Ela cria um espectro sonoro mais rico. E é por isso que ela é tão utilizada e tão famosa, porque com pouquíssimos elementos você consegue criar um espectro sonoro muito rico e muito cheio. Nas próximas aulas a gente vai ver que isso é muito interessante para a gente trabalhar com o sinal. Porque, como eu já disse, o oscilador ele é a nossa ferramenta bruta, é o sinal bruto, é o som bruto. E a gente vai lapidar esse sinal e desenvolver ele para ele chegar exatamente como a gente quer, para ele ficar no timbre que a gente quer, no som que a gente quer. Fazendo essa conexão a gente tem um sinal muito rico e depois a gente pode lapidar o que a gente não quer e ir tirando coisas que a gente não quer. Com isso nós terminamos a nossa terceira aula e espero você na próxima.